Olá, o tópico de hoje é fluidoterapia. Como realizar fluidoterapia num paciente internado, num paciente que chega numa situação emergencial, é uma situação muito importante para a nossa rotina clínica, nossa rotina de atendimentos. E a fluidoterapia ainda é um dos aspectos que causa mais erros na terapia dos nossos pacientes, tanto por excesso de fluido quanto pela falta de fluido. Então, realizar uma fluidoterapia de maneira adequada nos nossos pacientes é de suma importância para o restabelecimento orgânico desse animal. Pensando sobre o que seriam os pontos chaves dessa fluidoterapia, a gente tem primeiramente a correção da desidratação no paciente. Obviamente, a desidratação é algo que está muito correlacionado a várias doenças. A gente não vai falar sobre cada uma delas, mas você percebe que o animal está num período de desidratação por conta de, muitas vezes, perdas que ele está apresentando, como êmese e diarreia, por exemplo. Além disso, a fluidoterapia serve para fazer o fornecimento da quantidade necessária de líquido, de fluido que esse paciente necessita. Diariamente, todo o organismo precisa ingerir uma quantidade adequada de água para manter o seu equilíbrio hídrico. E se um animal está doente, muitas vezes ele não consegue fazer essa ingestão por completo. Logo, a fluidoterapia vai estabelecer essa necessidade para o paciente sem que ele tenha que realmente fazer uma ingestão desse líquido. Além disso, é um acesso onde você pode realizar uma reposição eletrolítica no paciente em casos em que ele tenha um desequilíbrio de íons, né? O potássio, por exemplo, é um íon super importante e que muitas vezes está relacionado a um desequilíbrio no paciente. E você pode, através de uma fluidoterapia, repor esse potássio. E, por fim, repor perdas que estejam em processo, né? Perdas que estejam acontecendo no paciente. Um paciente que chegou com histórico de êmese ou com histórico de diarreia, até que você consiga controlar essas duas situações, você consegue repor essa quantidade de líquido que está sendo perdida e você pode repor, inclusive, de maneira imediata a perda do paciente, sem que haja prejuízo nenhum para o animal, mantendo sempre a quantidade adequada de líquido que existe no organismo desse paciente. Sobre a distribuição de líquido que esse animal normalmente tem, nós temos o líquido dividido basicamente em dois espaços: o espaço intracelular e o espaço extracelular. Sendo que a maior parte do líquido de um organismo vivo está presente dentro da célula, no espaço intracelular, que você também pode chamar de meio intracelular e que, por vezes, nessa apresentação você vai ver como MIC, meio intracelular. 64%, 66% desse líquido, então, está presente dentro das células, enquanto que 34% do líquido está presente fora da célula, no meio extracelular. O meio extracelular, ele se subdivide novamente em duas regiões: a região intravascular e a região extravascular. E essa região extravascular você também pode chamar de interstício. Quando você tem um meio intravascular com uma adequada quantidade de líquido, esse paciente normalmente apresenta um estado de euvolemia ou normovolemia. Um paciente que tem uma quantidade de líquido adequada, passando pelos vasos sanguíneos, mantendo perfusão tecidual, mantendo pressão arterial normal do paciente. Situações de doença que causem mudanças aonde esse líquido está presente, mudanças na quantidade de cada um desses locais onde você encontra o líquido, normalmente causam estados fisiológicos alterados que são compatíveis com a doença. Então, por exemplo, o edema pulmonar nada mais é do que um aumento do líquido no espaço intersticial pulmonar, que pode ser causado por várias situações, né? Cardiogênica, excesso de fluidoterapia, entre outras situações rotineiras aí no nosso dia a dia. Ainda falando sobre a distribuição do líquido, no meio intracelular, então, nós temos 66% desse líquido que existe no corpo do paciente, enquanto no meio extracelular nós temos os outros 34%.
sendo que a maior parte do líquido que se encontra extracelular, ele se encontra no espaço extravascular, ou seja, fora do vaso sanguíneo. Então, se a gente fosse colocar isso numa escala de quantidade, o maior espaço que contém líquido no organismo do nosso paciente é o espaço intracelular, dentro da célula. A seguir, nós temos o espaço extravascular ou interstício. E, por fim, o espaço intravascular. E muitas vezes, quando a gente faz qualquer terapia volêmica no paciente, a reposição de líquido é feita no espaço intravascular. Ou seja, nós estamos mexendo em um dos espaços apenas e estamos mexendo naquele espaço que tem a menor quantidade de líquido. Existe uma tendência, e uma tendência muito grande, do líquido que é utilizado no espaço intravascular extravasar para a região extravascular. Na verdade, em torno de 25% do líquido utilizado intravascular permanece dentro do vaso, enquanto que os outros 75% acabam extravasando num período que varia aí de 30 a 50 minutos. Então você realiza uma carga de fluido num paciente. Vamos supor que essa carga de fluido seja de 100 ml. 30 a 50 minutos depois, 25 ml permanecerão dentro do vaso, enquanto que 75 ml terão sido redistribuídos para a região extravascular ou intersticial. Veja que isso traz mais importância ainda para a quantidade volêmica que deve ser reposta nesse animal. Existe uma movimentação natural do líquido entre esses espaços, e essa movimentação natural ela é causada por alguns fatores. Entre esses fatores, nós temos a pressão hidrostática, a pressão osmótica, a pressão oncótica, a osmolaridade e a permeabilidade vascular. Cada um desses fatores pode facilitar essa mudança de local do líquido ou ir contra essa tendência de mudança. E nós temos essa movimentação de líquido basicamente o tempo todo. E cada vez que você tem mudança em um desses aspectos, seja pressão hidrostática, pressão osmótica, pressão oncótica, qualquer um desses aspectos, você vai acabar tendo mudança na movimentação do líquido no animal. E aí você pode ter uma quantidade maior de líquido saindo do meio intracelular para o meio extracelular, ou você pode ter uma maior quantidade de líquido do meio intravascular indo para o meio extravascular. E estados de doença sempre vão mexer nas pressões, nas forças que atuam na movimentação do líquido. Sobre a pressão hidrostática, nós consideramos aqui então um vaso sanguíneo. Esse vaso sanguíneo, ele é completo com água. A grande maioria, a grande parte do conteúdo desse vaso é água. E essa água, ela exerce força contra as paredes do próprio vaso, tendo uma tendência de sair desse vaso sanguíneo. Caso você tenha um aumento desse volume vascular, essa força também aumenta. E nós chamamos essa força de força hidrostática. Considerando um recipiente onde você possa colocar um líquido, pensando num ponto B que seja mais profundo em relação ao ponto A, a pressão exercida pela coluna de líquido sobre o ponto B é muito maior do que a pressão exercida pelo líquido no ponto A. Ou seja, o líquido força o próprio líquido para sair do vaso sanguíneo. E se eu aumento esse conteúdo vascular, eu tenho uma tendência de aumentar também a saída do líquido do vaso. Sobre a pressão osmótica, agora nós temos uma força que é contrária a essa saída do líquido do vaso sanguíneo. Ou seja, eu tenho uma situação que vai tentar manter esse líquido dentro do vaso. Considere então um sólido que existe dentro do sangue, e esse sólido aqui ele é muito correlacionável à proteína plasmática e mais especificamente ainda à albumina. E essa proteína plasmática, essa albumina,
ela tem a capacidade de puxar a água para perto dela. Então ele puxa a água para perto de si, e como essa proteína plasmática, na maior parte das situações, ela não consegue deixar o vaso, ela não consegue sair do vaso sanguíneo, você tem uma situação em que você puxa a água para dentro do próprio vaso, fazendo uma força contrária à pressão hidrostática que nós falamos anteriormente. Se você pensar então que existe essa correlação direta entre a força que está sendo exercida para manter o líquido dentro do vaso e a força que está sendo exercida para que esse líquido saia do vaso, nós podemos pensar numa resultante dessas forças. Essa resultante, ela vai acabar tendo o formato do somatório entre essas duas forças, sendo que uma força está na direção extravascular, enquanto que uma força está na direção intravascular. Qualquer situação em que você tenha, por exemplo, uma diminuição da contagem de proteínas plasmáticas, você vai ter uma tendência, uma maior força da saída do líquido desse vaso, fazendo com que a resultante da saída do líquido acabe ficando maior. Sobre a permeabilidade vascular, é mais um dos fatores que vão atuar de maneira extremamente forte com a saída do líquido do vaso. E em situações de doença, talvez seja um dos fatores que alterem mais rapidamente e mais frequentemente. Situações em que o paciente tem uma infecção, por exemplo, uma síndrome de resposta inflamatória, sempre fazem mudanças da permeabilidade vascular. Então vamos considerar uma região do endotélio vascular e vamos tentar olhar esse conjunto de células da maneira como elas estão dispostas no vaso. Essas células, normalmente, elas estão muito unidas, muito próximas umas das outras. Mas em situações de doença, o que pode acontecer é que existe um afastamento entre essas células. Um vaso muito vasodilatado, por exemplo, ele acaba aumentando um pouco a distância entre essas células endoteliais, o que permite uma saída maior do líquido desse vaso sanguíneo. Lembrando que eu ainda vou ter uma força que está empurrando esse líquido para fora, que é a força hidrostática. E eu ainda tenho uma força que tenta manter esse líquido dentro do vaso, que é a força oncótica, a pressão oncótica. Mas considere que um vaso que fique muito vasodilatado, em algumas situações permite inclusive o extravasamento das próprias proteínas plasmáticas, o que faz com que você tenha uma tendência maior ainda da saída do líquido desse vaso sanguíneo. Nesses pacientes, quando nós fazemos qualquer tipo de reposição volêmica, nós temos que ficar muito mais atentos para que nessa situação o extravasamento do líquido para o meio extravascular não cause um edema muito importante nos nossos pacientes. E agora, se você pensar nos pacientes que você já teve, que você já fez algum tipo de fluidoterapia, tente se lembrar de quantos deles apresentaram edema intersticial, edema de tecido, e muitos deles você pode relembrar que estavam em situações correlacionadas à síndrome de resposta inflamatória sistêmica. A resultante, então, da saída do líquido, ela acaba aumentando por conta desse aumento da permeabilidade vascular. Então, o aumento da permeabilidade vascular causa um extravasamento maior de líquido, um extravasamento maior de água. Eu posso ter também a saída de substâncias que são chamadas coloidosmóticas, ou seja, substâncias de alto peso molecular e que normalmente têm a capacidade de puxar a água para perto de si, levando a um estado de edema intersticial, de um aumento de líquido na região extravascular. Não necessariamente nessa situação ocorra um deslocamento do líquido do meio intracelular para o meio extracelular ou vice-versa. Mas principalmente você tem trocas dentro do meio extracelular, ou seja, de dentro do vaso para fora do vaso sanguíneo. A pressão coloidosmótica, ela é mantida na maior parte das vezes por 3 substâncias,
A albumina, que se a gente for colocar em termos de importância, a gente pode dizer que 75% dessa pressão é estabelecida pela quantidade de albumina que o paciente tem. Veja a importância de fazer uma avaliação de albumina no paciente. Inclusive, é uma das outras coisas que aparece dentro da regra dos 20 que estamos falando atualmente. As globulinas também fazem essa pressão, mas em proporção muito menor em comparação com a albumina. E o fibrinogênio também também atua dentro dessa pressão coloidosmótica, mas de maneira menor ainda. Então a influência da albumina, com certeza, é a maior influência que a gente percebe. Em situações em que você tem um paciente com hipoalbuminemia, então você pode assumir que esse paciente tem uma tendência de produzir edema extravascular. É o caso, por exemplo, não é uma situação, um estudo que na clínica de pequenos nós temos, mas é uma situação comum em ovinos que são parasitados pelo Hemoncus, um parasita que fica no estômago desses animais, se alimentando de sangue e de outros produtos dentro do vaso sanguíneo e acabam diminuindo a contagem de proteínas plasmáticas do paciente. Muitos desses ovinos acabam fazendo edema e muitas vezes edema de região cervical. A hidratação do paciente, então, que é o foco da nossa atenção nesse momento, ela é dividida num paciente que está normohidratado, que na verdade não tem um problema, esse paciente é um paciente que a gente visa apenas manter esse estado de hidratação, e é um paciente que obviamente vai ser mais simples de nós realizarmos uma fluidoterapia em 24 horas, e nós temos o paciente que chega no estado de desidratação. O paciente desidratado, esse é um paciente que eu vou ter que pensar numa reposição desse índice de desidratação e muitas vezes eu vou ter que pensar na reposição do que está levando esse paciente a ficar desidratado. Na maior parte das situações da medicina veterinária, nós temos a êmese ou a diarreia fazendo esse efeito da diminuição do líquido desse paciente, fazendo com que ele entre nesse estado de desidratação. Então, nossa meta terapêutica é sempre a normohidratação. E depois que nós atingimos essa normohidratação, eu tenho que manter esse paciente hidratado. Não necessariamente você precisa ficar fazendo esse líquido pelo vaso sanguíneo do paciente num paciente hidratado. Se ele estiver ingerindo água de maneira normal, ou se for um paciente que por alguma razão você passou uma sonda esofágica e você quiser fazer uma hidratação via enteral nesse paciente, não existe problema nenhum, já que ele já está hidratado. Agora, pacientes desidratados que necessitem de uma reidratação, a melhor via de reidratação desse paciente é a via intravascular. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas já podemos pensar que a via intravascular é realmente nossa via preferencial para a hidratação dos nossos pacientes. Em estados de doença, você tem uma situação em que existe um aumento da permeabilidade vascular, uma diminuição da força oncótica e muitas vezes por diminuição da contagem de albumina sérica, diminuição da quantidade de líquido ingerido. Animais doentes, eles tendem a procurar uma menor quantidade de líquido para ingerir, principalmente os gatos que já têm uma quantidade de líquido, de ingestão de líquido diária baixa, eles acabam diminuindo ainda mais a quantidade de líquido que eles ingerem e o aumento da perda de líquido. Normalmente as perdas sensíveis, elas são mais expressivas. Como a gente já falou, a êmese e a diarreia são as perdas mais sensíveis que nós temos, mais importantes, mas existem também aquelas perdas que nós não conseguimos calcular ou medir diretamente. São chamadas de perdas insensíveis. E nós temos perdas, por exemplo, através da própria ventilação do paciente. Existe uma perda de líquido a cada expiração do animal. Numa situação de doença que o paciente tem uma tendência a fazer taquipneia, por exemplo, essa perda insensível acaba aumentando. Então é de suma importância que a gente estabeleça um protocolo de fluidoterapia nesse paciente o mais rápido possível. Sobre as perdas que esse paciente pode apresentar, nós podemos dividir essas perdas em algumas categorias. E a primeira categoria é a perda isotônica.
Ou seja, você não vai ter uma mudança da tonicidade dos líquidos presentes no corpo do paciente. Esse paciente está perdendo não apenas água, mas também está perdendo solutos junto com esse líquido. E se a gente for avaliar a densidade desse líquido, não existe uma mudança muito drástica dessa densidade. Então existe uma diminuição do volume do meio extracelular, enquanto que o meio intracelular normalmente é mantido. Não existe uma mudança de osmolaridade desse meio. A capacidade dele de reter líquido ou de atrair líquido para si normalmente se mantém. Porque esse animal ele não está perdendo apenas a água, mas ele também está perdendo os solutos presentes no líquido e que normalmente são aqueles que causam a força oncótica ou pressão oncótica. Por conta de você não ter uma mudança nessa osmolaridade entre os meios, não existe deslocamento entre meios de líquido. Então, basicamente, você vai ter perda do líquido extravascular, sem ter o deslocamento do líquido intracelular para esse meio intravascular ou extravascular. Sem uma reposição, a perda pode demonstrar sinais clínicos relacionados à hipovolemia. Então, o paciente vai começar a apresentar mudanças do estado de consciência, ele vai muitas vezes fazer o uso do sistema renina, angiotensina, aldosterona, fazendo vasoconstrição periférica e retenção de sódio, ele pode ficar com extremidades frias, ele pode ficar com diminuição da pressão arterial, ele pode entrar com uma série de sinais clínicos que são os sinais mais clássicos que nós vemos nos pacientes que chegam desidratados para nós. E os principais exemplos dessa perda são as perdas clássicas, êmese e diarreia. A insuficiência renal crônica ela tem que ser contada aqui porque o paciente normalmente ele perde uma quantidade de líquido muito grande pela urina. Num paciente que está clinicamente estável, essa reposição é feita pela própria ingestão de água do animal. Então, aquele animal que vai apresentar poliúria, mas ele vai responder essa poliúria fazendo polidipsia. E por conta disso, o estado volêmico do paciente altera-se pouco. Mas numa situação em que esse paciente agudize a doença renal, que ele chegue para a gente num estado onde o rim não está conseguindo manter o seu estado de filtração, aí muitas vezes ele vai chegar com sinais de desidratação e hipovolemia para nós. Sobre a natureza das perdas, nós temos ainda as perdas hipotônicas. Elas não são perdas tão frequentes em comparação com as perdas isotônicas, mas acontecem numa escala um pouco maior do que o terceiro tipo de perda que nós vamos falar posteriormente. No caso de perdas hipotônicas, nós temos um estado onde o paciente tem uma tendência à hipernatremia, ou seja, um excesso de sódio na corrente sanguínea. A hipernatremia, o sódio, ele é um íon que atrai água para si. Então, existe um aumento da osmolaridade do meio extracelular. Nessa situação, a osmolaridade muda. Então, nós temos um compartimento que fica osmoticamente mais carregado do que outro compartimento. Então, existe uma tendência de saída do líquido do meio intracelular em direção para o espaço extracelular. Normalmente, nós temos uma correlação direta com perdas contínuas. Então, o paciente vai fazendo perdas contínuas, levando a esse estado de hipernatremia. A correção desse estado, muitas vezes, é feita com soluções isotônicas, das mais variadas possíveis. E se você tem um estado de hipernatremia severa, que você só vai conseguir definir esse estado avaliando a quantidade de sódio existente na corrente sanguínea, aí você tem uma certa indicação de fazer reposição de água livre. Mas veja, essa reposição de água livre tem que ser muito controlada, porque você fazer água no seu estado mais basal, H2O apenas, sem nenhum outro tipo de soluto, sempre vai mudar a osmolaridade do meio intravascular. Então, não existe justificativa, a não ser estados hipernatrêmicos importantes, para realizar essa fluidoterapia baseada em água livre. Veja, basicamente a gente está falando de fazer água para injeção
dentro do vaso sanguíneo de um paciente, o que é uma coisa muito complicada da gente fazer, é uma reposição apenas com água, tá? Dos exemplos desse tipo de perda, nós temos a diabetes e perdas por taquipneia, que são aquelas perdas insensíveis que nós falamos. Entretanto, quando um paciente produz taquipneia, dificilmente você vai conseguir detectar esse estado de hipernatremia, a não ser que seja uma taquipneia sustentada por um período muito importante. Das perdas hipertônicas, essas são as menos frequentes nos animais. Existem alguns estados em que o paciente entra nessa situação de perdas hipertônicas, como é o caso do hipoadrenocorticismo, a retenção de água livre ou aumento de ingestão de água livre. Essas duas situações basicamente não acontecem. Agora, a situação do hipoadrenocorticismo, isso sim, em alguns animais nós temos. Nós vamos ter uma perda eletrolítica tão importante que o paciente vai ter uma mudança da osmolaridade dos compartimentos. Essa condição clínica, ela piora por causa do desequilíbrio eletrolítico. Então, um paciente que chega para nós com hipoadrenocorticismo, ele chega com sinais clínicos normalmente muito importantes. É um paciente que muitas vezes produz muita êmese, chega com um nível de consciência diminuído, mas é um paciente que basicamente, você colocando ele numa fluidoterapia, com o início da reposição de sódio, esse paciente já começa a melhorar muito dos sinais clínicos. E pouca reposição já traz alguma melhora para esse paciente. A reposição é feita através de uma reposição de sódio, que você pode fazer de várias maneiras, mas evite soluções extremamente concentradas. Então, nós não estamos falando aqui de utilizar a NaCl a 20% para repor esse sódio do animal. Existem situações em que você pode utilizar a reposição com NaCl a 7,5%, a solução hipertônica que nós conhecemos. Mas lembre-se de nunca utilizar esse sódio além de 0,5 miliequivalentes por litro por hora, para não causar nesse paciente uma saída de um estado hiponatrêmico para um estado hipernatrêmico. E aí você vai acabar tendo perdas hipotônicas, como nós falamos anteriormente. Olá, continuando com nossa aula sobre fluidoterapia, agora nós vamos pensar sobre o plano de fluidoterapia do paciente. Então, relembrando os conceitos que nós falamos na aula anterior de fluidoterapia 1, os conceitos de manutenção do líquido dentro do vaso, de forças envolvidas no deslocamento do líquido, dos meios onde esse líquido está presente e também sobre as perdas que o paciente pode apresentar por conta de doença, nós vamos agora estabelecer um plano de fluidoterapia para esse animal. E esse plano envolve a reposição da desidratação, a manutenção do paciente, ou seja, o que ele normalmente teria que ingerir de água para manter as suas funções fisiológicas, e também a reposição de perdas que estejam acontecendo nesse animal. Essa reposição, essa necessidade de líquidos diária, ela pode ser feita de um período que varia de 4 a 24 horas. Sendo que normalmente nós deslocamos a reposição da desidratação para um momento anterior, que normalmente nós estabelecemos até 4 horas. Então nós restabelecemos a hidratação desse paciente nas primeiras 4 horas. E nas outras 20 horas do dia, nós diluímos a manutenção e a reposição de perdas que esse paciente esteja apresentando no dia. Então, o que normalmente nós fazemos é calcular esses volumes separadamente, calcular todos esses volumes de maneira separada e somando esses volumes, nós temos a fluidoterapia diária desse animal. Então, o nosso primeiro conceito, a primeira coisa que nós devemos avaliar é o estado de desidratação do paciente. Ainda não existe uma ferramenta palpável que nos diga exatamente a quantidade de desidratação que o paciente está demonstrando, mas nós podemos, através de exame físico, fazer uma boa avaliação desse estado de desidratação e estimar uma percentagem de desidratação nesse paciente.
Essa estimativa, ela varia de 5 a 12% de desidratação, sendo que abaixo de 5% de desidratação não existem sinais clínicos detectáveis da desidratação do paciente. Acima de 5% e até 8%, nós começamos a ter sinais clínicos como a diminuição do turgor de pele, que é o exame que nós fazemos ao levantar a pele do animal e deixar que essa pele retorne para o local anatômico. Se esse retorno for rápido, muitas vezes isso demonstra a elasticidade da pele. E essa elasticidade, ela tem muita correlação com o estado de hidratação do paciente. Cuidado, entretanto, que esse exame pode trazer algumas diferenças de acordo com raças. Por exemplo, nós temos raças asiáticas, como é o caso do Shar-Pei e do Chow Chow, que tem uma grande quantidade de mucina na sua pele. E isso atrapalha a avaliação desse exame do turgor de pele. Eu prefiro muito mais fazer essa avaliação pelo estado da mucosa. Então, a mucosa, muitas vezes a mucosa oral do paciente, é um local fácil de você detectar se existe uma boa hidratação ou não. Utilizando luvas, você pode passar o dedo sobre a gengiva desse animal e avaliar se nessa sua luva você vai ter uma viscosidade, um líquido que foi retirado com essa passada de dedo. E isso já diz que o paciente tem uma boa cobertura de líquido nessa cavidade oral. Numa situação em que o paciente se encontra desidratado, ele possivelmente vai apresentar uma diminuição dessa quantidade de líquido ou não vai apresentar líquido. Outro local que é simples de você avaliar, mas demanda um pouco de experiência, é a avaliação da produção lacrimal do animal. E nós não estamos falando aqui de um teste de Schimmer, mas sim de avaliar os olhos desse paciente e ver se esse olho tem uma umidade facilmente detectável. No estado de desidratação de 8 a 10%, além desses dois sinais clínicos que nós já falamos, é comum o paciente apresentar os olhos afundados na órbita, a gente chama isso de enoftalmia, e o aumento do tempo de preenchimento capilar. O tempo de preenchimento capilar é um exame muito simples que te diz informações desde perfusão tecidual, a hidratação do paciente, a vasoconstrição periférica e inclusive pode ter correlacionamento com a contratilidade cardíaca. Mas aqui nesse paciente, a gente está principalmente pensando no índice de desidratação dele. Então, nesse estado de 5 a 8%, o TPC pode estar um pouco aumentado. Então, a gente tem o TPC normal, que varia de 1 a 2 segundos, enquanto que de 3 para cima nós temos um paciente anormal. Quando você tem um paciente que faz 3 a 4 segundos de TPC, esse é um paciente que pode estar entre 8 a 10% de índice de desidratação. Quando você tem um paciente numa situação de 10 a 12% de estado de desidratação, ele vai começar a apresentar, além dos sinais clínicos que nós falamos anteriormente, sinais associados a choque. E choque aqui é uma situação em que a célula não consegue produzir energia para o seu metabolismo basal nas quantidades necessárias. Clinicamente, 90% das situações que vocês vão encontrar de choque é um paciente que tem dificuldade de transportar oxigênio até essa célula, ou seja, o transporte de oxigênio até o tecido. E numa situação de desidratação, isso acontece por uma diminuição da parte líquida do sangue que dificulta esse transporte de oxigênio. E esse paciente vai começar a ter sinais clínicos como extremidades frias, diminuição do nível de consciência, diminuição da pressão arterial, aumento do lactato sérico, entre outras avaliações relacionadas ao choque. Além de 12% de desidratação, você tem sinais que estão associados à ameaça à vida. E aí, muitas vezes, iniciam-se aqueles sinais clínicos chamados de tríade da morte. A hipotensão associada à hipotermia, associada a distúrbios de coagulação, tudo ao mesmo tempo nesse paciente. E muitas vezes é um paciente que evolui para óbito em algumas horas. Então a gente nunca pode permitir uma desidratação tão profunda assim no paciente. E um paciente internado, obviamente, não pode ser um paciente com índice de desidratação alguma, ele tem que ficar normovolêmico.
Quanto à desidratação ou déficit de fluido, depois de você avaliar o quanto que esse paciente apresenta de índice de desidratação, basta você multiplicar o peso desse paciente por esse índice de desidratação e você vai obter em litros a quantidade que deveria ser reposta nesse paciente. Então, imaginando um animal de 10 quilos e com índice de desidratação de 5%, a gente vai ter esses 10 quilos multiplicados por 5 sobre 100, dando um total de 0,5, só que essa resposta é em litros. Como todos os outros volumes a serem calculados são em ml, basta você transformar 0,5 litros para ml e você faz isso multiplicando por 1000. 0,5 vezes 1000 é igual a 500 ml de reposição volêmica para esse paciente de 10 quilos que tem 5% de desidratação. A manutenção ainda hoje é uma coisa extremamente discutida na literatura sobre como deveria ser feito o melhor método, o melhor cálculo de manutenção do paciente. Hoje, o que a gente tem sobre manutenção são várias fórmulas que podem ser utilizadas para manutenção do estado volêmico do paciente, mas dentre essas fórmulas, a mais aceita é a que você pode ver com o número 1, que é 70 vezes o peso elevado a 0,75. Essa é a mais aceita pela literatura e se você tiver planejamento de fazer um artigo científico, eu sugiro você utilizar este cálculo para apresentar a reposição volêmica e manutenção do paciente. Numa situação em que você vai calcular o quanto de líquido esse paciente tem que receber em 24 horas, você pode no dia a dia utilizar a segunda fórmula, que é mais simples, peso vezes 30 mais 70. E nada impede de você ter uma calculadora com qualquer uma dessas fórmulas para, colocando o peso do paciente, essa calculadora já te dizer exatamente o quanto de volume esse paciente tem que receber num período de 24 horas. E a reposição de perdas pode ser feita de duas maneiras. Ela pode ser estimada ou ela pode ser realmente medida. Animais pequenos, que você consiga estabelecer um espaço físico pequeno para ele ficar, você pode deixar um tapete higiênico embaixo desse paciente. Sabendo o peso inicial desse tapete higiênico, qualquer perda que o paciente apresentar sobre o tapete, como vômito, diarreia, urina ou qualquer outro tipo de perda que o paciente apresenta, você vai conseguir pesar este tapete higiênico novamente e a diferença você pode repor em ml. Então vamos supor que você tem um paciente pequeno que é colocado em cima de um tapete higiênico e esse tapete higiênico pesa 100 gramas. Depois que esse paciente apresentou êmesis e apresentou diarreia, você voltou a avaliar o peso desse tapete e você constatou que ele está com um peso de 150 gramas. Então, essa diferença de 50 gramas para o peso inicial, você pode utilizar no paciente em volume. Então, você pega 50 ml e faz reposição. E essa reposição você pode fazer, inclusive, imediatamente. Você pode pegar uma seringa e ir completando no paciente até fazer os 50 ml, só nunca fazer isso muito rapidamente. Né? Um período de pelo menos 20 a 30 minutos é adequado. Se você não quiser fazer isso, você pode acrescentar ao volume que o paciente já está recebendo 50 ml em 24 horas. Não haveria problema nenhum de você fazer isso. E a estimativa é baseada num cálculo simples que, se o paciente estiver apresentando êmesis, você vai somar a fluidoterapia desse paciente 40 ml por quilo. Se o paciente estiver apresentando apenas diarreia, você vai somar a fluidoterapia 50 ml por quilo. E pacientes que apresentam êmesis associado à diarreia, você vai utilizar 60 ml por quilo adicionados a essa fluidoterapia de 24 horas do animal. Então, aí é uma estimativa do quanto que esse paciente está perdendo, além da desidratação, além da necessidade de manutenção que nós havíamos falado anteriormente. Então, no final, como ficou a nossa fluidoterapia? Fluidoterapia vai ser igual a manutenção do paciente, mais reposição de perdas, mais reposição do índice de desidratação.
Sendo que esse último, a reposição do índice de desidratação, você pode fazer inicialmente, fazendo um período de até 4 horas. E aí depois você dilui o resto da fluidoterapia para um período de 20 horas, completando as 24 do paciente. Então, basicamente, a gente vai ter essa situação de manutenção, mais déficit de fluido, mais reposição de perdas, que você vai utilizar na fluidoterapia diária do paciente. E agora chegou o momento da gente praticar um pouco do que a gente comentou até agora. Então, você pode agora pausar o vídeo, olhar essa situação, uma situação clínica de um Rottweiler de 6 meses, com histórico de parvovirose e que deve estar apresentando perdas e apresenta um índice de desidratação. Pause o vídeo e tente fazer um cálculo da fluidoterapia desse paciente. A seguir, nós vamos falar sobre como realizar a fluidoterapia desse animal. Na desidratação, na reposição da desidratação, como o paciente apresentava 8% de desidratação e ele pesa 15 quilos, nós podemos fazer para ele 15 vezes 8 sobre 100, ou seja, 15 vezes 8, 120, divididos por 100, 1,2 litros. Transformando isso em ml, nós vamos ter 1.200 ml, 1,2 litro de líquido que esse paciente deve receber para repor a desidratação de 8% que ele está apresentando neste momento, ok? A manutenção desse paciente, 15 elevado a 0,75 multiplicado por 70. Fazendo esse cálculo, nós temos uma resposta de 533 ml. Então, se esse paciente não tivesse doença, não estivesse desidratado, não apresentasse perdas, em 24 horas, para manter suas funções basais normais, ele deveria ingerir próximo de meio litro de líquido para se manter hidratado, simplesmente para se manter hidratado. E na reposição de perdas, no caso da situação que nós colocamos, eu disse que essa perda está sendo estimada em 400 ml. Se você fizesse a estimativa pelo cálculo que eu apresentei antes, você vai ver que vai dar um valor bem diferente. Mas aqui nós estamos estimando, talvez por um tapetinho higiênico, talvez por algum outro método, que esse paciente está perdendo 400 ml por dia. Então, depois que eu calculei a reposição da desidratação e eu calculei a manutenção desse paciente, basta eu adicionar 400 ml a esse cálculo da fluidoterapia. Se a gente não tivesse apresentado essa perda estimada, você poderia fazer o cálculo de 40, 50 ou 60 ml por quilo se esse paciente tiver apenas êmese, apenas diarreia e êmese associada à diarreia, respectivamente. O volume total que esse paciente então vai receber é o somatório desses 3 volumes calculados, 1.200 mais 533 mais 400, chegando num volume final de 2 litros 133 ml. Lembre-se, você pode fazer isso de 4 a 24 horas. Então, normalmente nós pegamos esses 1.200 ml que o paciente precisa receber e fazemos uma reposição mais rápida desse índice de desidratação. Depois que a gente vê que o paciente já não tem tantos sinais de desidratação, eu passo para o resto dessa fluidoterapia ao longo do restante das 24 horas. E lembre-se também que o estado desse paciente de hidratação, ele vai variar no internamento. Então é muito importante você não achar que esse paciente ele precisa receber 2 litros hoje e no dia seguinte ele precisa receber 2 litros novamente. No dia seguinte, depois dessas primeiras 24 horas, reavalie o seu paciente. Veja se ele está desidratado. Possivelmente ele não vai apresentar índice de desidratação ou vai diminuir esse índice de desidratação do paciente. Além disso, você vai poder avaliar que esse animal pode ter diminuído suas perdas. Então, antes ele tinha êmese associado à diarreia. Agora você já conseguiu controlar a êmese, por exemplo. Então, esse paciente não vai ter mais o fato da perda por êmese. Ele vai ter apenas a diarreia para fazer reposição. E a manutenção vai ser mantida. Existem muitos pacientes que chegam num momento em que você não precisa mais repor e você faz apenas a manutenção. Então esse é um animal que possivelmente vai sair desse estado de 2 litros dia para 500 ml dia, que é apenas a manutenção que ele deveria receber. A via de administração
Já comentamos no vídeo anterior como deveria ser a melhor, qual é a melhor via para fazer essa administração de fluido no paciente, e essa via é a via intravenosa. E muitas pessoas me perguntam, tá, se eu não consigo fazer um acesso venoso, o paciente é muito pequeno, o paciente não tem um vaso bom, ele já fez muita flebite, posso utilizar a via subcutânea? Veja, considere que um paciente que está desidratado, que está apresentando perdas, é um paciente que ele vai deslocar o volume intravascular para o que a gente chama de circulação central. E o que é essa circulação central? Cérebro, coração e pulmão, que são os locais que ele tem que manter perfundindo para que ele se mantenha vivo. A pele é um local que não é extremamente importante para o paciente se manter vivo. Portanto, é um dos primeiros locais em que existe uma diminuição da chegada do líquido. Os vasos sanguíneos da pele, que normalmente são largos, o leito vascular, que normalmente é largo, ele se estreita, ele fica menor. Por conta disso, a capacidade de absorção de líquido do subcutâneo também diminui. Então, se você tem um paciente desidratado, repor a hidratação desse paciente pela via subcutânea é incorreto. Mas, numa situação em que você tem um paciente normohidratado e esse paciente não necessariamente precisa receber fluido via intravascular, você pode fazer essa hidratação subcutânea. É muito comum em paciente com doença renal, seja ela normalmente doença renal crônica, mas que o paciente chega no estado de hidratação normal, a gente busca manter essa hidratação por uma hidratação subcutânea. Mas em qualquer paciente que você tenha que fazer uma reposição volêmica, uma hidratação, a via intravenosa é a melhor via para ser utilizada. Em pacientes pequenos, em filhotes, você ainda pode utilizar a via intraóssea, que é uma via de fácil aplicação e administração de fluido, e você pode fazer isso ainda com uma agulha hipodérmica. E essa via de administração, você faz uma reposição muito adequada, e esse líquido feito dentro do osso, ele vai diretamente depois para o vaso sanguíneo. Então é praticamente uma via intravascular, só que o acesso é feito dentro do osso inicialmente. Nesse vídeo você pode acompanhar um acesso intravenoso. Eu acho que é muito comum esse tipo de processo de realização do acesso intravenoso, mas vale a pena a gente chamar a atenção para algumas coisas. Primeiro, não economize na depilação. Todo paciente que vai ficar com acesso venoso, ele tem que receber uma depilação ampla. Pelo é fonte de contaminação, internamento não é local que a gente possa brincar com contaminação. Então a gente tem que depilar o máximo possível. Além disso, vai ficar mais fácil para você fixar esse catéter posteriormente. Se possível, utilize luvas. Eu sei que é complicado, que o esparadrapo acaba grudando na luva e é difícil a manipulação, mas você não sabe qual é a doença primária desse paciente. Considere que pode existir uma zoonose com a qual você está entrando em contato. E é muito importante você se proteger dessas doenças simplesmente utilizando luvas. No momento da fixação do catéter, aí você pode utilizar, retirar a luva para fazer essa fixação. Higienize o local, pode ser uma higienização, uma antisepsia apenas com álcool, não tem problema nenhum. E evite utilizar catéteres muito pequenos. É muito comum as pessoas receberem um gato, por exemplo, e colocarem para gato apenas um catéter de tamanho 24, que normalmente é o catéter de canhão amarelo. Não é adequado todo gato receber fluidoterapia por esse catéter. Imagine uma situação que você tem que fazer uma reposição volêmica rápida e você não consegue passar essa quantidade de fluido que o paciente deve receber rapidamente, por conta de você não ter um catéter de tamanho adequado, ok? Sobre o tamanho do catéter, então, essa pequena colocação. A medida gauge ela é uma medida que expressa o diâmetro desse catéter. Ela é uma medida que pode ser utilizada em vários tipos de tubos. Basicamente, é o quanto que você precisa desse tubo para preencher uma área de 1 polegada quadrada. Por isso, catéteres que são mais finos,
a gente tem números maiores, porque eu preciso de mais catéteres para preencher a área de 1 polegada quadrada. Enquanto catéteres mais grossos, você tem números menores, porque você precisa de menos catéteres para preencher a mesma área. Só que pelo diâmetro do catéter, você acaba mudando o fluxo permitido por esse catéter. E aqui a gente está pensando num fluxo feito no paciente fora de uma bomba de infusão. É bem importante saber isso porque as bombas de infusão normalmente conseguem pressionar um pouco mais o catéter e fazer um pouco mais de fluido nesse paciente. Então veja que o catéter 24, ele permite apenas uma passagem de 22 ml por minuto nesse paciente. Imagine que você tenha um animal grande de 20, 30 quilos, que você tem que fazer uma reposição volêmica nesse paciente, uma reposição rápida, porque é um paciente que está perdendo sangue, por exemplo. Você não pode se dar ao luxo de passar um catéter 24 nesse paciente, porque você não vai conseguir atingir a velocidade que você precisa num caso de hemorragia. Então vale a pena você tentar passar o catéter de maior calibre possível para manter esse paciente no internamento. E eu sei que muitas pessoas acreditam que não, mas quando você passa catéteres maiores, normalmente é mais fácil de fixar e esse catéter normalmente ele dura mais tempo no acesso, não necessitando de fazer trocas tão rotineiramente.